Olá, seja bem-vinda a mais uma live. Que saudade que eu tava de estar aqui numa live no Instagram com você para trazer mais conteúdo, mais informação. Eu sei que eu fiquei ausente desde o final do ano passado. Eu não fiz mais lives aqui no Instagram, mas eu decidi. Diga ao povo que estou de volta, voltei. E voltei com muito mais conteúdo. Eu brinquei agora mesmo no Instagram, eu falei assim: vou pisar na cabeça do inimigo. Diga ao inimigo que voltei e estou de volta. Seja muito bem-vindo a essa live. Estou muito feliz de voltar aqui ao Instagram. Eu tinha parado de fazer as lives aqui. Vou explicar alguns motivos. O primeiro deles é porque eu senti que era muita live. E desde a época de antes da pandemia eu já fazia live toda semana, mais de uma vez na semana. E aí, pandemia, eu cheguei a fazer live todos os dias. Eu achei assim que todo mundo estava esgotado. Porém, aí eu falei, vou fazer só no YouTube e o dia que eu fazia live aqui no Instagram, eu vou pegar e vou gastar fazendo algum vídeo pro YouTube. Mas o que eu notei é que se eu não tiver o compromisso da live, eu acabo não fazendo os vídeos porque minha agenda é muito cheia. Então eu falei, quer saber? Vou voltar a fazer os vídeos no Instagram e aí eu coloco esse vídeo lá no YouTube, então também levo um conteúdo novo para lá. E aí a gente tá aqui de múltiplas formas. Um beijo pra Carol Lage, todo mundo que tá entrando, dando um oi. Eu vou colocar aqui o tema da live. Eu não consegui hoje fazer o que eu sempre fazia, né? Tô meio destrenada, gente. Tenham paciência comigo. Fiquei um pouquinho destrenada. O tema de hoje é Desvendando os Segredos da Maternidade. E se você caiu aqui de paraquedas, deixa eu me apresentar a você. Eu sou a Janaína Depinê, da Luz, do Elegante Sempre. Muita gente já está acostumada a ouvir isso, porque eu falo isso sempre no devocional. E eu tô com você todos os dias num devocional de segunda a sexta no YouTube e eu compartilho também nos grupos. Se você não recebe ainda, é só você entrar num dos meus grupos, ou grupo do, do WhatsApp, ou no Telegram. Qualquer grupo você entra, o link tá na bio e você vai receber de segunda a sexta um devocional fresquinho, como eu digo, é um pãozinho quentinho para alimentar o seu dia. Eu publico ele aqui também, mas lá ele tá fresquinho, quentinho, bem gostosinho para você. Quero dar boa noite a você, obrigada pela sua companhia e continuar me apresentando. Você que é nova aqui, eu sou jornalista, sou consultora de etiqueta há mais de 20 anos e aqui nesse perfil e no meu canal no YouTube, em todas as plataformas, eu trago a elegância à luz da Bíblia. Não é uma elegância qualquer, não é a elegância que você vai encontrar aí, como usar o batom, como passar o esmalte, como arrumar sua cama, como ser organizado, você vai encontrar isso também, mas tudo à luz da Bíblia. Então, tem um sabor diferente, tem um toque muito especial, é o toque do Espírito Santo de Deus, e por isso que meu público é um público maciçamente cristão e algumas pessoas que estão assim de olho nesse algo mais, nesse salzinho, nesse temperinho que a gente tem e todas são bem-vindas. Então, muito obrigada pela sua companhia. Essa semana, se você não está sabendo disso, eu vou te explicar. Toda semana eu elejo um tema. Deus me dá uma direção e eu faço um tema todinho naquela semana. Live, conteúdo, tudo é focado naquele alvo. E essa semana eu tô falando de maternidade. Sim, porque essa é uma angústia de muitas mães. Eu tenho filhos já adultos, né? Um que tá casado, um jovem rapaz, e aí eu vejo muitas mães de crianças com dúvidas, e acho que a gente tem que aproveitar. Quem tá uns passinhos adiante tem que aproveitar e trazer alguma luz sobre o tema, né? Não é toda a informação, não quer dizer que tudo na sua casa tem que ser do mesmo jeito, mas é um caminho que a gente pode dizer: isso aqui eu sei que funciona, isso aqui eu sei que não funciona, e eu posso te dar uma ajuda. Além disso, eu tenho mestrado em educação, então eu me sinto muito confortável de falar de educação, de ensino, de aprendizagem, desse processo todo, porque é a minha área de pesquisa. Então, muito bem, feitas as apresentações, dando boas-vindas a todas vocês. Espero que vocês estejam sentindo um pouquinho de falta dessas lives aqui do Instagram. Eu vou agora compartilhar com vocês o que eu preparei, tá? Aqui do minha colinha aqui do lado, para eu compartilhar com vocês. Eu espero que essa live seja bem produtiva para você. Aproveite. Então, a gente sabe que hoje a maternidade é um desafio para muitas, né? Muita gente está adiando, inclusive, a maternidade, o que eu particularmente considero um grande equívoco. Vou explicar também por quê.
Antigamente, as mulheres viviam para ter filhos, verdade seja dita. A gente não tá com saudade desse tempo. Às vezes sim, tá, gente? Às vezes quando a gente tá cheio de trabalho, com filho e casa e não sei o que, você fala, eu queria só ficar em casa. Às vezes dá um saudosismo, sim. Mas, verdade seja dita que nós temos competências e Deus nos capacitou para fazermos muito mais do que, não apenas porque é um serviço, eu digo, de tudo que eu faço, que mais demanda é a casa, mas é um serviço exaustivo e às vezes pouco reconhecido e pouco valorizado. Então, eu sou defensora de que você exerça os seus dons da forma que Deus te colocou nesse mundo. Se é para ser uma médica, uma advogada, uma jornalista, uma empreendedora, uma profissional liberal, o que Deus colocou no seu caminho, te capacitou, exerça. Mas de todas as nossas profissões, funções, a maternidade é a mais importante, porque você está impactando diretamente a vida de alguém, né? Às vezes no seu trabalho você impacta indiretamente, na maternidade você impacta diretamente na vida daquela pessoa. Então é uma missão muito nobre. Porém, eu falava que as mulheres às vezes estão adiando a maternidade por causa das suas carreiras, e isso eu acho um equívoco. Porque quando você tem um filho, a sua vontade de fazer as coisas, a sua sede de fazer as coisas, ela é muito maior. Parece que isso te dá uma potência tão grande. Eu digo que, eu sempre falo assim na academia para as minhas colegas, quando elas estão desanimadas, eu falo: para com isso, mulher, você gerou um filho, para com isso, você consegue fazer. Isso aqui é fichinha para nós demos a luz, gente. Isso aqui não é nada. Isso aqui, levantar esse peso aqui, moleza. Você quer ver a dor que a mulher mais forte que qualquer ser humano suporta é gerar, é dar à luz. Então, o que que é difícil para nós, gente? Por isso, eu aconselho sempre as mulheres a não adiarem muito. Claro, ter o mínimo, mas você não tem que ter conquistado tudo, gente. Você conquista no caminho. Sabe por quê? Porque hoje eu tô com quase 50 anos, mas se Deus quiser, muito em breve serei avó, né? Não, minha nora não está grávida, eles não tá grávida, mas assim, eles já têm sonhos de ser pais, né? Então, eu faço votos que eles não demorem, assim como eu não demorei. E quero gerar, quero, como eu gerei, quero que eles gerem, quero poder ser avó e eu vou poder ser uma avó bem jovem. E isso é maravilhoso, porque eu tenho ânimo, eu tenho gás, eu tenho potencial para ajudá-los, para ser uma rede, né? Fazer parte dessa rede que eles vão precisar. Isso é ótimo. E eu fui mãe jovem, eu fui mãe com 22, 23 anos, né? Eu engravidei com 22. Com 23 eu já era mãe. E isso me ajudou muito, porque me deu potência para correr atrás das coisas e também me fez ser uma mãe muito cheia de energia, com muita vontade de fazer as coisas, com muito ânimo. Não era aquela mãe cansada, né? Não, estava sempre animada, coluna em dia, força em dia. Então, isso ajudou demais. Dito isso, esse é só um preâmbulo, só para dizer para você, mulher, não fica adiando muito, tá? Não tem aquele momento, que você fala assim, agora tá tudo certo, agora é o momento. Nunca vai ter na vida, nunca. Então a gente tem que ter coragem, sabe? Coragem de falar, eu vou arriscar, eu vou. Você tem que estar num bom relacionamento, isso é um fato. Você tem que estar bem aliançada. Porque se você tiver num relacionamento que está instável, a maternidade, uma criança pode complicar ainda mais, porque vai exigir novas habilidades suas. E talvez você está num momento que não está podendo isso. Mas assim, tá numa relação, num casamento saudável, não fica adiando, tá? Não fica adiando, que é bobagem. Dito isso, vamos para o que interessa. Você já se tornou uma mãe, ou você está quase se tornando uma mãe, ou você pensa em se tornar uma mãe, e aí você precisa saber como ser uma mãe excelente. Eu não quero que você seja uma mãe mais ou menos. Sabe por quê? Porque nós temos um Deus que nos ensina um princípio, o princípio da excelência. Então, tudo que a gente faz tem que ser excelente. Por isso, você tem que ser uma mãe excelente também. Mas, mãe excelente, será que é uma mãe perfeita? Não, não é. Eu fiz um post, tá aí no meu feed, falando disso. Você pode ser uma mãe excelente e ainda assim errar. E ainda assim pedir desculpa para os seus filhos. Você pode ser uma mãe excelente e ainda assim se priorizar. Isso é muito sério. Você tem que se priorizar. Você pode ser uma mãe excelente e às vezes ficar irritada, mesmo sendo uma mãe excelente. Você tem esse direito. Então, vamos ver como ser uma mãe excelente? À luz da palavra de Deus, que é o meu manual,
Meu manual de etiqueta, gente, é a Bíblia. Eu não vou te recomendar nenhum livro de nenhuma consultora de etiqueta, por mais que eu goste de muitas delas. Mas o meu manual é a Bíblia. Eu olho para lá, para a fonte. Por isso que até hoje eu não lancei nada publicado, porque eu sempre tô lutando com essa resistência. Tipo, pra quê? Pra que se tem tanta coisa maravilhosa na Bíblia? Pra que eu vou escrever alguma coisa? Mas eu sei que eu tenho que fazer algo e eu tá no meu projeto aqui. Mas vamos lá. Então, essa jornada maravilhosa da maternidade, linda, abençoada, ela também é cheia de desafios. Eu não tô achando que é fácil, não. Criei dois e sei como é difícil. Primeiro, o primeiro passo para uma maternidade excelente é uma preparação espiritual. Sim, a gente tem que se preparar, mas a gente tem que preparar a geração que está vindo aí. E para isso, eu me baseei muito em Provérbios 22:6, que diz: Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. A gente tem que ensinar os nossos filhos, ensinar, é inculcar os nossos filhos como amar o Senhor. E isso é um trabalho de formiguinha, é todo dia. Ensina no caminho que deve andar. E a palavra também vai nos dizer que a gente tem que fazer. Fale, né? Fale a palavra de Deus quando estiver andando, quando estiver fazendo alguma coisa o tempo inteiro. Quando você vai ensinar o tempo inteiro, é assim: estamos indo para a escola, olha que dia lindo que o Senhor fez, olha como o Senhor é bom, ele faz as coisas boas, perfeitas. E aí você vai vendo as coisas e vai enaltecendo esse Deus que faz tudo perfeito. Isso você está ensinando o seu filho a ver o valor de Deus. Aí você agradece à noite quando você vai orar com seus filhos. Você pode fazer um tempo de devocional com as crianças, né? Tem tanta gente inspiradora. A Renata, que foi minha mentorada, ela tem um trabalho lindo com crianças. Então, tem muita gente boa que ensina, que te dá ferramentas para fazer um bom trabalho com crianças, mas o próprio Deus te capacita também a ensinar. Então vamos ter o tempinho de oração. Eu me lembro dos meus sobrinhos, filhos do meu irmão, que quando eles iam passar férias comigo, eles, né, eles não têm uma religião, então eu não queria levá-los na minha igreja. Até conversei isso com uma amiga, porque se eu levasse na minha igreja, eles iam querer ir, porque iam querer estar com a tia, com os primos, mas poderia ser ofensivo ao meu irmão, porque não é a religião dele. Então, o que eu fiz? Todos os dias eu lia histórias bíblicas. E teve um dia que eu tive um trabalho, fiquei até tarde, e eles estavam com sono, estava na hora de dormir. Ah, a Renata tá aqui, ó. Aqui tem um trabalho lindo. Se você precisar de ajuda, eu já indiquei ela para uma amiga minha. Se você precisar de ajuda, ó, Renata RO80. Salva aí o contato dela, tá? E aí, todo dia eu lia a palavra de Deus com eles, contava uma historinha, uma Bíblia infantil e lia. E teve um dia que eu fiquei, como diz o Belo Horizontino, agarrada no trabalho, não consegui fazer isso. E eles vieram me chamar, eu falei: a tia já vai, a tia já vai, aquele papo, né? A tia já vai e a tia não foi, porque eles dormiram, quando eu cheguei eles já estavam dormindo. No outro dia, eu pensei: nem vou lembrar. Aí meu sobrinho falou assim: tia, hoje você tem que ler duas histórias, porque ontem você não leu. Então você vê como aquela sementinha é plantada ali. Eu lamento de não ter podido conviver, né? Porque eles moram em estados diferentes, mas você pode fazer isso com seus filhos hoje. Se você mora perto do seu sobrinho, você pode fazer isso. Você não precisa levar para sua igreja, você não precisa ser afrontosa com a família, mas você pode semear o valor e o amor de Deus. Então, tem milhares de formas, mas você tem que fazer isso repetidamente, todos os dias, sem cansar. Eu falo que educar é repetir, então não pode ter preguiça. Tem que repetir, 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 repetir até a coisa andar. É assim que funciona. Então, essa preparação que vem quando as crianças nascem começa antes. Antes de você engravidar, você que está sonhando em gestar, em ter um filho, ou talvez adotar, começa a orar antes, consagrando aquela criança ao Senhor, pedindo a Deus para te dar sabedoria, instrução, porque tem hora, gente, que não tem livro que ajude a gente. Tem hora que é só Deus mesmo. Eu tive várias situações, principalmente na adolescência, que eu falava: Deus, antes de ser meu filho, ele é seu filho. Dá seus pulos aí, Senhor. Dá seus pulos que eu não sei o que eu faço agora. Sabe? Então tem hora que é só o Senhor mesmo para te dar uma instrução, uma sabedoria. E aí você tem que consagrar essas crianças a Deus, né? Então, você que talvez sonhe em ter um filho, mas não pode gerar, sabe? Já consagra o seu ventre, consagra ao Senhor, fala: Senhor, se esse é o desejo do Senhor, né? Ora sobre você. Às vezes você está esperando um profeta, um homem de Deus.
ora, Deus deu esse dom para nós, né? O poder é de Deus. Então você pode orar por você e pedir ao Senhor que se for da vontade dele, porque às vezes não é, gente. Às vezes não é. E a gente não entende. Tem coisa que a gente não precisa entender. A gente só tem que aceitar. Mas se for da vontade de Deus, vai se realizar. E você vai gerar, ou vai adotar, ou vai ter uma criança. Às vezes eu conheço histórias de pessoas que acabaram não tendo filhos, mas tiveram que criar um sobrinho por uma circunstância da vida. Enfim, Deus vai te dar esse filho. E se não te der filhos naturais ou adotivos, vai te dar filhos espirituais. Muitas vezes a gente é mãe de outras pessoas que a gente não faz nem ideia. Mas acima de tudo, a gente tem que consagrar esses filhos a Deus, né? Porque antes de nascerem de nós, eles nascem no coração de Deus. Deus deseja esses filhos para nós. E aí você tem que pedir a Deus, Senhor, me capacita, me instrui, me orienta, sabe? Eu queria falar uma verdade para você que talvez tenha pedido a Deus para ser mãe. Talvez Deus queira liberar muitas coisas dentro do seu coração. Talvez haja ainda um egoísmo, um sentimento mais ensimesmado. Talvez primeiro Deus quer te liberar para ter um amor mais altruísta, porque a maternidade exige realmente você abrir mão de si mesma. Então, exige você também se desdobrar em 1000 pessoas. E às vezes a gente não quer fazer isso. Às vezes a gente tem um traço aí um pouco de egoísmo. Não estou dizendo que é o caso de uma pessoa específica, mas essa mensagem tem um destinatário. E esse destinatário está recebendo. Então, às vezes é isso que Deus precisa primeiro tratar com você, isso, para daí liberar você para ser mãe. E talvez Deus tenha uma missão muito maior, que você está achando que assim, eu vou ser mãe de 3 filhos. Não, talvez Deus queira que você seja uma mãe de uma multidão. E aí, se você não aceitar essa missão logo, você vai ficar patinando, esperando uma coisa e Deus tem outra. Independentemente do que Deus tem para você, eu sei de uma coisa: nós temos que nos preparar. E nos preparar espiritualmente, pedindo a Deus, né, para que nos prepare. E essa vida de oração, essa vida de conexão com Deus, é o que vai inspirar seus filhos a terem também uma vida com Deus. O exemplo o exemplo de que nós somos pessoas de oração é o que vai fazer a diferença nos nossos filhos. Eu, eu contei isso numa reunião de estudo que a gente tem às segundas-feiras, mas eu vou compartilhar aqui na live. Meus filhos foram. A gente viajou para a cidade do meu pai, né, para passar a Páscoa, e um filho com a namorada foi comigo, o outro foi já com a esposa no outro carro, no outro dia. Mas os filhos iam voltar sozinhos, porque eu ia continuar lá. Se você acompanha aqui minhas redes, você viu nos stories que eu fiquei ajudando a minha irmã no trabalho dela. E aí, no dia que eles iam embora, então iam os 4, né? Meus 2 filhos, a esposa de um e a namorada de outro, e eles iam voltar sozinhos. E eu fui dar tchau, orei com eles, estava toda a família junto ali em volta. E aí meu filho falou assim, o mais velho, mãe, ora. Ora pelo carro e ora principalmente pelos pneus, porque ele estava com 2 pneus que não estavam muito, não estavam carecas, mas não estavam 100%, já tá, tipo assim, tava chegando na hora de trocar. Ora principalmente pelos pneus, ele falou. E aí eu e minha irmã na hora fomos, né, estendendo as mãos e orando, pedindo ao Senhor, né, clamando ao Senhor e ficamos ali em volta dos pneus, pois eles tiveram um acidente, os 2 pneus estouraram. Só que Deus foi tão maravilhoso que podia ter sido um acidente gravíssimo. Não, não aconteceu nada. O carro só, né, estourou os 2 pneus. Eles tiveram que ficar no acostamento. Mas Deus é tão maravilhoso que era a poucos quilômetros da cidade dos sogros da minha irmã. Então, nós entramos em contato, os sogros vieram, a concessionária da rodovia já guinchou o carro e o sogro da minha irmã foi maravilhoso, arrumou mecânico, arrumou borracheiro, arrumou tudo, porque arrebentou a roda, teve que fazer um monte de coisa. Enfim, Deus deu o escape, Deus deu o livramento e deu a saída também. E isso que é senão oração. Mas olha que lindo, meu filho pediu para eu orar um homem adulto, sabe? Que podia pensar assim, ah, não preciso disso. Não, ele pediu, ele confiou que isso ia acontecer. Então, ele confiou na oração da mãe dele. E aí, é sobre isso que eu tô falando, é porque há sempre um modelo, assim, sempre em oração, sempre pedindo. E isso traz uma confiança, né, dos nossos filhos. Eles sabem, tem alguém que minha mãe sempre recorre, que eu posso acionar. Então, isso inculca, né? Ainda que
a vida vá tendo outros caminhos, eles vão tendo outras experiências, às vezes até se desviam, às vezes até saem dos caminhos, né? Mas eles estão ali aliançados. Então, essa é uma confiança que traz segurança, traz sabedoria. A segunda parte é o amor incondicional. Gente, maternidade é aquele amor que tudo crê, tudo sofre, tudo espera. É o amor incondicional, porque o nosso amor com o nosso cônjuge, ele é condicional. Se ele não te amar, se ele te tratar mal, o seu amor também vai esfriando. Mas o amor do filho, o filho pode não estar nem aí para você, você continua amando esse filho, porque é um amor incondicional. Por isso que dizem que o amor de mãe é o mais parecidinho, se é que se pode dizer assim, com o amor de Deus. Porque é um amor que não tem nada. Você pode ser desprezado aqui se você vai continuar amando seu filho. Eu estava falando com uma mentorada que faz um trabalho nos presídios e ela falou assim: que eu ainda não entro nos presídios, eu fico só dando assistência para as famílias. Quer dizer, para as mães, porque só tem mãe na porta de presídio. Só tem mãe. Porque quando um filho é um criminoso, gente, a sociedade odeia essa pessoa. O pai às vezes nem quer saber, mas a mãe tá lá. A mãe não põe condição. Meu filho é um criminoso, mas eu tô aqui, eu sou a mãe dele. Então, essa é a diferença do amor de mãe, é um amor que não tem barreiras. Carol tá lembrando, mães de joelho, filhos de pé, exatamente. Então, o amor de uma mãe é uma força incomparável. Por isso, use essa força, não só para ser aquela mãe que está ali na alegria e na tristeza, mas fala assim: use a sua autoridade de mãe, de uma mulher de oração, que fala assim: eu vou orar e eu vou lutar por esse filho. Às vezes é um jovem que está indo para um caminho ruim, não para de orar. Eu tenho tantos testemunhos que eu conheço de mulheres que oraram 20 anos pelos seus filhos, 30 anos e viram a transformação. Tem muitas histórias assim, você já deve ter ouvido alguma. E isso inspira a gente a falar assim: eu tenho que ser uma mãe disciplinada nesse amor incondicional. Não posso desanimar. Eu sempre vou estar aqui amando incondicionalmente e orando, porque é uma grande prova de amor. O terceiro passo é dar disciplina com amor, gente. É preciso. Disciplina é algo essencial para qualquer criança. Então a gente tem que aprender a disciplinar os nossos filhos. E a palavra de Deus fala disso para nós, né? Da importância da disciplina, que a criança entrega a si mesma e envergonha a sua mãe. Tá lá em Provérbios 29. A gente tem que disciplinar os filhos. Agora, como uma educadora, como uma pessoa que estudou educação profundamente, né? Por causa da minha área de pesquisa, sempre foi educação, eu sei que não se disciplina com batidas, com castigos, com punições agressivas, não. Você tem que disciplinar, mas é disciplinar com amor, porque é o amor que convence. Pensa na sua vida, o que você aprendeu com punição? A gente não aprende nada, a gente fica com raiva, deseja vingança. Meus pais, às vezes, por uns castigos sem sentido, assim, os irmãos brigaram, vocês vão ficar sentados um de frente para o outro. O que acontecia? A gente se provocava mais, não mudava nada. Então, o que funciona, claro, é o diálogo, aí depende da idade, né? Você vai ajustar esse diálogo para cada idade. E uma limitação, por exemplo, se a criança, não fez a tarefa porque estava no videogame, então vai ficar tanto tempo sem videogame. Essa privação ajuda a entender que a vida traz consequências, mas não é uma punição, é uma privação. Você vai ser privado desse brinquedo. Estragou tal coisa, então você vai ficar sem usar essa coisa até você aprender a usar. Então, quando você estiver apto e interessado em aprender a usar, você vai usar. É uma forma de consequência, mas não severa, não agressiva, gente, porque é inadmissível que ainda tenha gente que bata no filho. Isso é inadmissível. Eu me dirijo às mulheres cristãs, especialmente, que é o meu público. Você que é mulher cristã, que acha que é correto bater no filho, porque a Bíblia diz a vara da sabedoria, lembra que o texto diz a vara da disciplina. Então, é disciplinar que traz a sabedoria, não é bater. Quando eu bato numa criança, eu ensino: olha, como você não tem equilíbrio, eu também não vou ter. O que eu ensinei? Nada, eu não ensinei nada. Não, a violência não ensina ninguém a nada, a não ser a odiar. O amor, ao contrário, ele ensina. O amor ensina a compreensão, ensina a administrar os nossos sentimentos. Você tem que ensinar uma criança a gerenciar suas emoções, a conversar sobre ela. É uma educação positiva, é uma educação que dialoga, é uma educação que ouve, mas que também corrige. Porque eu também vejo aí um outro caminho, né? Tem uma mulherada, filhinho, não, a mamãezinha, não. Tem que ter disciplina.
Tem que ter correção, mas a correção não é violenta. É uma correção, às vezes, numa forma de. Então agora você vai ficar sem poder jogar esse videogame até você controlar. Então vamos tentar controlar essa emoção. Você não tem condições de fazer isso. Você não tá conseguindo controlar. E você vai ajustar a cada idade essa linguagem, tá? Mas pense que as crianças são muito inteligentes. Tem gente que trata a criança como se criança não fosse inteligente. Criança é muito inteligente. Se você conversar e dialogar com sabedoria e amor, a criança escuta e aprende. Com certeza. Então, disciplinar com amor. Não discipline com raiva. Quando você estiver com raiva, e às vezes os meninos fazem raiva na gente, você não faz nada naquela hora. Você fala assim: a mãe tá muito brava, não tem condições de falar agora. Você vai ficar lá no seu quarto, estudando. Quando eu tiver calma, a gente vai conversar. Quando eu tiver calma, porque você tem direito. Isso é seu direito, você tem direito de ficar irritado. Você não tem que ser. Você não tem que ser um anjo, você é uma mulher, você não é um anjo. Você vai, às vezes, se irritar. E nessa hora, o que você não pode fazer é descontar essa irritação na criança. Porque aí não está ensinando nada. O seu papel de educadora está sempre acima do seu papel de uma mulher comum. Você fala, não, a educadora tá acima, eu não posso surtar agora, eu tenho que respirar fundo e falar, daqui a pouco a gente conversa. O quarto e último ponto é que se você quer ser uma boa educadora, você tem que ser um exemplo vivo. Mais do que palavras, exemplos é que arrastam. Então, você quer ensinar seu filho a não mentir, não minta para ele. Não diga na volta a gente compra, se você não vai comprar. Não diga, ai, fala que a mãe não tá, se você tá. Então, não ensine seu filho a não mentir mentindo. Diga a verdade. Meu filho, a mãe não tem dinheiro. O dinheiro que eu tenho hoje dá para comprar isso, isso e aquilo. Não dá para comprar isso que você quer. E aí você ensina o seu filho. Não é simples? Em vez de você mentir, enganar, iludir, depois esperar que ele diga a verdade. Então, eu tô falando isso para você porque meu filho mais novo tá com 19 anos, né? E o mais velho casado. Então, eu nunca tive uma cena ao longo desses anos todos que eles foram crianças, adolescentes. Eu nunca tive uma cena de birra. Eu nunca tive uma birra na minha casa. Uma criança se jogar no chão, fazer cena ou chorar porque queria alguma coisa. Nunca. Inclusive, quando eles eram crianças, escutei alguns elogios, até no supermercado. Um senhor uma vez veio me dar parabéns e falou assim: ele escutou eu dando não para os dois e ele veio dar parabéns. Aí eu achei engraçado, eu fiquei pensando naquilo, né? Ele falou assim: parabéns, hoje em dia é difícil ver uma criança que escuta o não e não chora. E eu pensei, sabe por que que não era ruim para eles ouvir não? Porque estava acostumado. Eles já estavam acostumados a ouvir não. Falei assim, se eu falasse sim, era sim. Agora, se eu falasse não, nem questionava, porque eles sabiam que não tinha jeito. Não tinha jeito. Se eu falei que não, é porque não tinha jeito. Porque se tivesse qualquer possibilidade de um sim, eu ia pensar no jeito de dar o sim. Então, se eu falei não, era não mesmo. Era inegociável esse não. Então, é isso que fala alto. Quando você fala assim, eu não minto pra você. Meus meninos sempre souberam disso. Eu não minto, eu vou sempre dizer a verdade. Além disso, outro ponto importante que eu acho que é legal comentar, nesse aspecto de dizer a verdade, já com os filhos adolescentes, uma vez eu falei pra eles assim: eu vou errar. Eu sempre vou errar. Como mãe, como ser humano, eu vou errar. Mas quando eu errar, vocês podem me falar que eu errei. Sabe por quê? Eu não tenho compromisso com o erro, eu tenho compromisso com o acerto. Então, se eu errar, pode dizer, mãe, isso que você tá fazendo tá errado. Mãe, eu não gostei do que você fez isso. Mãe, eu não gostei que você falou isso. Mãe, eu não gostei disso. Porque eu vou corrigir. Eu não tenho compromisso com o erro. Pelo contrário. Uma coisa bem sutil, nem foi um erro, mas foi uma observação e eu sou esperta, peguei rápido. Eu tive na casa do meu filho esse final de semana e ele comentou uma coisa comigo. Ele e a esposa dele fizeram uma brincadeirinha falando, né, que eles estão, que a dona Janinha tinha que chamar a dona Abelhinha, que parece uma abelha voando nos pratos, assim. E eles riram muito, eu ri também e tal, mas eu peguei isso. Eu falei, opa, é uma crítica construtiva. Se eu tiver sabedoria de ouvir, eu vou aprender. E aí, desde esse dia, desde segunda-feira, eu mudei o jeito de mostrar lá a cozinha da dona Janinha. Tirei a abelhinha. A abelhinha está exausta. Agora eu tô tentando fazer de um jeito diferente que não canse vocês e ouvindo também a crítica. Ou seja, eu não tenho compromisso com o erro. Se eu estiver fazendo uma coisa que talvez seja feia, talvez não seja tão agradável, talvez não esteja tão adequada, eu tô aberta a ouvir. Você falou já isso pros seus filhos? Que se você errar com eles, eles podem falar? Porque a gente sempre fala, filho, está errado, filho, você não pode fazer isso. Filho, filho, filho. Mas e eles têm liberdade?
Então, eu tive essa conversa muitos anos atrás e foi maravilhosa, porque ao longo da caminhada, especialmente da adolescência, eu errei algumas vezes. E nas vezes que eu errei, meus filhos falaram: mãe, você está exagerando. Mãe, você está fazendo um drama. Mãe, não é para isso. Mãe, não precisa se preocupar. Mãe. E quando eles falavam, eu ouvia e tentava mudar. E mudava, né? Então, isso é muito importante, é ter esse compromisso em ser um exemplo vivo de uma pessoa que entende que nós erramos, que o erro faz parte da jornada, mas a gente não pode ter compromisso com o erro. Então, assim, olha, se eu errar, me fale. Eu não tenho preciosismo de, ai, não pode me falar que ela vai ficar muito magoada. Não. Talvez na hora dê um choque, mas eu vou engolir o choque e vou pensar e vou refletir e vou mudar. Simples assim, porque você está ensinando seus filhos a serem da mesma forma, a serem pessoas flexíveis, que sabem se ajustar, que sabem ouvir uma crítica, que saibam mudar. Porque senão a gente vira assim, as donas da verdade, só a gente critica e eles só têm que escutar e ouvir calados. Então, dê um espaço de diálogo, que você fala, é bem ouvida, mas que você também escuta quando eles falam. Então, a mãe excelente, ela não vai ensinar só com palavras, ela vai ensinar com a vida dela. Então, ensine com a sua vida, com um exemplo de caráter, um exemplo de postura, um exemplo de retidão. Não é fácil, porque nós estamos nesse processo de transformação, né? De crescimento, de evolução, de maturidade. E eu sempre digo que nasce o filho e nasce a mãe, né? A mãe nasce junto com o filho, não vem antes, a gente não tem escolinha de mãe, né? A gente aprende a ser mãe. Então, o primeiro filho a gente erra um pouquinho, o segundo a gente erra um pouco menos, mas erra erros novos. E eu também tenho uma visão de que para cada filho é uma mãe diferente. Eu tenho um filho que gosta mais que eu seja mais carinhoso, o outro que gosta que eu tenha mais tempo para conversar. Cada filho me demanda de uma forma diferente. Você tem que se ajustar. A gente não pode ser assim, eu sou a mesma mãe para todos os filhos. Não, cada filho precisa de mim de alguma forma. E eu tenho que entregar um pouquinho disso para cada filho e achar a linguagem dele e me conectar com ele, entender o universo dele e falar a língua dele. Por isso eu digo, mães, a gente tem que se desdobrar para entender o universo dos nossos filhos. Faça esse ajuste, entenda o universo deles, para que quando uma coisa muito ruim acontecer, chegue correndo e fale assim, mãe, eu tenho que te contar o que aconteceu. Eu me lembro do meu caçulo uma vez que vazou um nudes de uma menina no grupo da escola e ele imediatamente veio me chamar e falou assim, mãe, você não sabe o que aconteceu, tá rolando um nudes de uma menina da sala e tal. E eu falei, calma, você tem um contato dela? Vamos primeiro avisar para ela e depois exclua essa foto, não deixe essa foto no seu celular e avise para ela. Então, assim, veja, ele viu um negócio errado, em vez dele falar assim, nossa, minha mãe me mata se souber disso. Não, ele falou, mãe, você precisa saber o que está acontecendo. Então, isso é o desafio da maternidade. Criar essa relação que seu filho fala, minha mãe tem que saber disso. E não, minha mãe me mata se souber disso, ou minha mãe não pode saber disso. E para haver essa relação de confiança, quando um filho traz uma informação, você não pode reagir de forma rude. Você tem que primeiro receber, ouvir com calma, deixa falar, deixa expor. Pode ser pequenininho, pode ser um rapaz, deixa expor, exponho, respira, às vezes a gente fica até meio cabelo arrepiado escutando umas histórias, você fica com aquela cara de sério? E aí vai pedindo a Deus, enquanto o filho vai falando, você vai falando, Deus me dá sabedoria, Deus me dá sabedoria. E aí você traz uma resposta de sabedoria, pensando sempre em como envolver aquilo numa embalagem de amor, para que seu filho saiba que você é um lugar seguro, você é um lugar. Você é um lugar. O meu filho mais velho, quando ele tinha 15 anos, ele foi para o Canadá no intercâmbio. E eu falei para ele, meu filho, o filho é a flecha lançada. E onde fica o guerreiro quando a flecha vai? No mesmo lugar. Ele não sai. Filho, então você pode ir para o mundo. Eu sempre vou estar aqui. Sempre de braço aberto, sempre disponível, sempre atenta. E é isso que nós, como mães, temos que ser um porto seguro. Mas deixar o filho ir para o mundo, né? E tá ali falando assim, eu tô aqui, eu sou uma torre forte, eu tô aqui, sabe? Firme, um alicerce não muda, um alicerce tá sempre no lugar. O alicerce da nossa casa, tô sempre no mesmo lugar. Pode contar comigo para qualquer hora, eu tô sempre no mesmo lugar. Essa jornada da maternidade, gente, é a coisa mais linda que tem. É um privilégio ser mãe, é uma honra, é uma honra mesmo. Acho que a palavra que mais define a maternidade é uma honra. Se Deus te abençoou com essa honra, viva ela como quem se sente honrada de poder ter filhos. Não surte, pelo contrário, quando você achar que tá surtando, você às vezes só precisa de um tempo sozinha. Arruma um tempo sozinha.
deixa com o maridão, deixa com a avó, deixa com uma tia de confiança e vai, ó, dá uma relaxada, tira um tempinho pra você, cuida de você, pra você voltar alinhadinho e falar, pronto, tô de volta no eixo, vamos seguir em frente, porque você é um alicerce estável que não pode desestabilizar. Se você estiver muito irritada, estiver muito nervosa com outras coisas, você tem que vai tomar um banho. Muitas vezes eu estava agitada e eu não tinha uma rede de apoio, né, morando longe da família. Eu falava assim, eu vou tomar um banho, depois a gente conversa. Porque naquele banho, às vezes eu chorava, às vezes eu orava e eu ia me entregando ali. Falava assim, agora eu tô pronta, pronto, vamos lá, vamos conversar. Pronto, recalculou a rota, vamos conversar agora, tô calma, vamos conversar. Que você possa buscar sempre primeiro a orientação de Deus para ser uma mãe excelente, porque essa é a vontade de Deus, que a gente seja, que nós possamos ser mães excelentes para ter filhos excelentes, né? Filhos que nos deem alegria, nos deem orgulho, não nos envergonhem, pelo contrário, nos encham o coração de orgulho. E é isso que eu desejo para você. Eu espero que você tenha gostado dessa live. Eu vi os comentários aqui, não quis parar a linha de raciocínio, mas avisar vocês que amanhã tem live no YouTube. Eu estou voltando com as lives no Instagram, mas sigo com as lives no YouTube. Então é dose dupla, conteúdo dobrado, porção dobrada para você. Eu brinquei, avisa os inimigos, gente. Voltei. E agora tô aqui firme e forte com vocês. Amanhã tem mais conteúdo sobre maternidade, é outro conteúdo lá no YouTube às 19 horas. Voltei para o horário das 19 horas e espero você. Avisa as amigas, todo mundo juntas. Obrigada pela sua companhia. Deixe seu comentário, compartilha, manda para alguém que você acha que vai ser legal. E claro, a live vai estar sempre gravada, porque a ideia aqui não é atrair público para ser uma armadilha, não. É para realmente que esse conteúdo possa abençoar a sua vida. Um beijo grande, Deus abençoe você e até a próxima live que é amanhã. Tchau, tchau.